Você tem feito tudo o que você pode? Você tem feito tudo o que você pode? Às vezes a gente olha para algumas pessoas, né, e pensa, essa pessoa faz tanto para Deus, é tão relevante o que essa pessoa faz, mas eu nunca vou conseguir fazer algo assim. E a gente olha para nós mesmos e pensa assim, eu não posso fazer isso, eu não posso, na verdade eu não posso fazer quase nada. E porque a gente se compara com outras pessoas e acha que o que a gente pode fazer é tão pequeno, a gente acaba não fazendo nada. Mas a verdade é que existe algo que você pode fazer. E a minha pergunta é, você tem feito o que você pode fazer? Você tem dado o seu melhor a Jesus? Você tem dado sacrificialmente ao Senhor Jesus? E aí hoje eu ouvi uma história tão legal. Na Paraíba, um pastor de uma cidade chamada Itaporanga. A igreja chama-se Igreja Batista Missionária. E eles tinham lá um programa de rádio que alcançava cerca de 40 mil pessoas. Uma cidadezinha bem pequenininha, mas alcançava toda a região. Então era o único programa evangélico daquela região e era feito por essa igreja. E aconteceu que houve seca, a colheita falhou e aí a arrecadação da igreja diminuiu demais e eles começaram a não ter condições de pagar a rádio. O pastor um dia fez um desafio, lançou um desafio para a igreja e falou, meus irmãos, nós não podemos deixar de anunciar o evangelho através desse programa. Então vamos fazer uma oferta sacrificial, vamos lá, cada um dá do que tem, do que não tem, vamos levantar recursos para a gente manter essa programação no ar. E lançou esse desafio. E aí tinha um casal nessa igreja que eles eram, chama-se meeiros, a gente que cuida da terra, mas a terra não é própria. Então eu planto na sua terra, e aí, quando eu colher, metade pra você e metade pra mim. Chama-se meeiros. Era um casal de senhores meeiros. O seu Tota e a dona Lourdes. E aí, eles falaram, não, mas a gente tem que dar alguma coisa. E o seu Tota falou, mas Lourdes, o que nós vamos dar? Não temos um centavo dentro de casa. Não, mas a gente tem que dar alguma coisa. Nós temos que ajudar. Você viu o pastor falando. O programa tem que continuar. E aí, eles foram pensando, eram 6 quilômetros a pé, que eles iam, né, do sítio até a igreja. E nesse caminho, quando chegou lá, ela pensou assim, já sei. Nós não temos dinheiro, é verdade. Mas nós temos aqui um tantão de galinha. Temos galo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar esse galo aqui. Esse galo, ele é o mais bonito, ele é o mais caro que nós temos. Você lembra dessa história? Aí a dona Lourdes, no dia seguinte, segunda-feira de manhã, pega o galo, põe debaixo do braço, caminha 6 quilômetros, chega lá na casa do pastor, bate na casa e fala, pastor, tá aqui, ó, minha oferta sacrificial. O pastor olha aquele galo e ela fala, é o melhor que a gente tinha, o galo mais bonito, o galo mais caro, então tá aqui a nossa oferta sacrificial. Disse que o pastor sorriu, pegou o galo, despediu da irmã e falou, o que eu vou fazer com esse galo, né? Pensou numa rifa, falou, mas rifa não combina muito com a igreja, então o que eu faço? O que eu faço com esse galo? Disse que o galo era tão velho que não dava nem pra fazer uma sopa. E aí ele pensou, vou pôr essa história na internet. E aí ele pôs na internet e disparou e-mails. E aí chegou lá em Belo Horizonte, na 8ª Presbiteriana, pastor Jeremias Pereira. O pastor Jeremias abriu o e-mail, leu essa história e se sentiu desafiado a tentar ajudar. E aí disse que compartilhou no domingo com a igreja e falou, meus irmãos, lá na Paraíba, na Itaporã, e compartilhou, tá, vamos levantar uma oferta. E no dia seguinte ele entrou em contato com o pastor da Igreja Batista e disse, olha, nós temos aqui um recurso que vai dar para o senhor fazer o programa por 2 anos. Uau, que demais. Aí esse mesmo pastor Jeremias Pereira foi para o Canadá, em Toronto, na igreja do pastor Seni Tavares. Tudo isso a gente conhece, tá? A gente conhece o pastor Jeremias, a gente conhece o pastor Senir, estivemos lá também. E aí disse que contou a história da irmã do galo. Aí alguém se levantou e falou, mas escuta, será que a dona Lourdes também não está precisando de alguma coisa? Foram saber, ela tinha até energia na casa dela, mas não tinha geladeira, não tinha fogão. E aí esse irmão ofertou geladeira, fogão, coisas que estavam faltando na casa da dona Lourdes, ofertou. E esse mesmo pastor Jeremias foi ministrar em Nova York, contou a história da irmã do galo. E aí alguém se levantou, um empresário, e agora ela não ia ser mais meeira, né? Ela não ia cultivar numa terra que não era dela. Ele investiu e compraram a terra, passaram a escritura para o nome da dona Lourdes. E eu sei que foi essa história foi indo, esse pastor Jeremias mesmo foi pregando em outra igreja, a história chegou em outra igreja, e agricultor resolveu cuidar da terra e cavar poços e cisternas, e a coisa foi crescendo até que num outro lugar alguém falou, mas como está a casa da dona Lourdes? Não, uma casa bem velha. Vocês foram lá reformar, uma casa grande, toda nova, mobiliaram a casa. E um jornal lá nos Estados Unidos, um repórter saiu dos Estados Unidos, pegou o avião, foi até São Paulo, pegou o avião, foi até a Paraíba, fez a entrevista com a dona Lourdes e o seu Tota, e essa história foi contada no mundo inteiro. Eu achei tão legal compartilhar isso, né? Porque o que eu posso dar? Nós não temos nada, mas o galo, uma oferta sacrificial. E aí Deus vira a coisa de um jeito, né? Ela não podia imaginar, ela não fez pensando naquilo que ela poderia receber.